Você é daqueles que come sempre a mesma coisa? Hoje eu vou te ensinar 7 formas diferentes de usar um simples vegetal como uma cenoura. Olá, meu nome é Amanda Schiller, eu sou nutricionista e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre variedade alimentar. E por que é tão importante a gente falar nesse assunto? Porque muitas vezes a gente fica lá na nossa cabeça sempre com os mesmos métodos de preparo, sempre com os mesmos tipos de alimentos, e isso não possibilita a ampliação do nosso paladar. A gente sentir um gosto diferente, sentir uma textura diferente, e isso é fundamental para você que busca uma alimentação mais saudável, ou seja, expandir o seu paladar para novas possibilidades. E aí, quando a gente pensa lá num vegetal, pensa num brócolis, numa cenoura, a gente sabe que esse tipo de alimento, principalmente as verduras e os legumes, eles são riquíssimos em água e em fibra. Como eles são ricos em água, eles não concentram tanto sabor assim. E somos nós os responsáveis por trazer esse sabor mais gostoso e diferenciado para esse tipo de alimento, que ainda sofre muito preconceito, mas que eu vou te provar que pode ser sim muito gostoso e aproveitado por toda a família todos os dias da semana. Hoje eu escolhi falar sobre a cenoura porque esse é um vegetal que nunca falta aqui em casa, mas eu quero que você tenha essa mesma ideia, essa visualização criativa sobre várias formas de preparo, pensando em qualquer tipo de vegetal. Então pensa aí numa abobrinha, pensa na couve, pensa no alface, formas diferentes que você poderia preparar esse tipo de vegetal. Então aqui, começar com os cortes básicos, né? Formas diferentes da gente cortar esse vegetal. Aqui, por exemplo, a gente tem uma cenoura em cubos. Essa cenoura nós poderíamos cozinhar junto com o arroz ou colocar num molho de tomate. Então, acrescentar ela dentro das preparações. Numa carne que você já gosta, né? Fazer um refogadinho de carne picada e colocar a cenourinha em cubos. Então, ela tende a ficar um pouquinho mais durinha. Então, é uma forma bem bacana de estar aproveitando a cenoura. Um clássico que todo mundo conhece, né? Cenoura ralada. E aqui é bem interessante a gente falar, já vou até comparar ela aqui com a cenoura cozida. Na cenoura cozida, nós tendemos a ter mais vitamina A disponível para ser absorvida, enquanto na cenoura crua nós temos mais fibras. Por isso a importância de variar as formas de preparo de todos os alimentos no dia a dia, porque variando isso, às vezes cozido, às vezes cru, às vezes ralado, nós vamos ter diferentes formas de nutrientes para ser absorvidas pelo organismo. Então aqui no exemplo da cenoura ralada, ela é um clássico para fazer saladas, mas além de utilizar dessa forma, eu já quero puxar aqui o nosso omeletinho de cenoura ralada. Então com essa mesma cenoura que eu ralei, eu bati aqui com um ovo, sal e alguns temperinhos, e com um fiozinho de azeite lá na frigideira eu fiz um omeletinho. Isso é uma forma muito bacana da gente estar variando o café da manhã, por exemplo, colocando até vegetais no café da manhã, ou uma excelente opção de jantar. Quando você incrementa os ovos com legumes ralados, legumes picados, ele vai ampliar de tamanho. Isso vai trazer muito mais saciedade, ou seja, vai matar a fome de verdade. Falando um pouquinho então aqui da cenoura cozida, nós podemos utilizar a cenoura em rodelas cozida nas sopas, podemos fazer refogados, podemos fazer risoto. Então são diversas preparações que a gente vai utilizar a cenoura nessa forma cozidinha. Também numa cenoura cozida, aqui eu deixei essa cenoura um pouquinho mais durinha. Então eu cozinhei ela rapidamente, né, na água fervente em palitos. Qual que é a ideia aqui? Um excelente lanche da tarde, ou um acompanhamento para um jantar, ou mesmo uma entradinha. Então a gente vai fazer aqui o palitinho da cenoura para passar lá num creminho aqui, por exemplo, eu usei um queijo do tipo quark ou o queijo cottage, né? Então ali temperadinho a gente pode estar fazendo um ótimo petisco. Isso aqui também é interessante para as crianças. Se você assar a cenoura em palitos assim, colocando um pouquinho de azeite de oliva e alguns temperinhos no forno, vai lembrar um salgadinho, um snack, uma forma de você estar fazendo um lanchinho, um petisquinho saudável. Outra forma de preparo que eu gosto muito são os refogados. Então aqui eu fiz a cenoura numa forma diferente. Com o laminador, ou seja, aquele descascador de legumes, eu criei lâminas de cenoura e eu simplesmente refoguei com um pouquinho de azeite de oliva, sal e orégano. Simples assim.
Esse mesmo corte você pode fazer também na abobrinha e até misturar esses dois legumes para criar um prato e um refogado bem mais saboroso, né, com uma textura bem bacana. Então fica uma fita fininha, né, bem gostoso e bem diferente para a gente consumir. E não poderia faltar o nosso clássico bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Como não amar, né? Gostinho de infância. Aqui eu fiz uma versão de 2 minutos e meio. Aquela versão do bolinho de caneca que todo mundo conhece já, mas que você vai encontrar aqui no canal a receitinha dele, porque eu vou falar dele várias vezes, tá? Então ele é uma citação que você pode já anotar aí que vai existir. Bolinho de caneca. Aqui a gente misturou o ovo com uma farinha de aveia, um farelo de aveia, e aquela cenourinha ralada que nós falamos lá no início, veio aqui sendo batida junto com o ovo e com a aveia. Um pouquinho de água e um pouquinho de fermento, e aqui eu coloquei também um pouquinho de açúcar, do açúcar demerara. Aí vai lá pro micro-ondas, né? Em 2 minutinhos ele vai fazer esse bolinho aqui. E eu coloquei aqui um tabletinho de chocolate 70% para derreter em cima. Claro que aqui eu fiz a versão resumida do bolo de cenoura, mas você pode fazer ele também num tamanho grande, utilizando farinhas mais nutritivas. E é difícil encontrar alguém que não goste de bolo de cenoura. E essas foram 7 maneiras diferentes de utilizar a cenoura. Agora eu quero que você imagine colocando isso em prática com diversos outros vegetais. Como eu falei, a beterraba, a abobrinha, todos os folhosos. Então, use essa criatividade. E aqui eu vou te passar um exercício. Caso você tenha essa dificuldade de variação de preparos, pega papel e caneta e anota lá, abobrinha. E escreve 4 a 5 maneiras diferentes de preparar essa abobrinha. Mesma coisa para outros vegetais que já estejam incluídos na sua rotina. E o desafio maior é toda semana trazer um vegetal novo do supermercado e colocar ele em prática de diversas maneiras. Talvez você goste de vegetais mais do que imagina, só ainda não provou do jeito certo. Então testa essas receitas, depois você me conta aqui nos comentários o que você achou, se você conseguiu utilizar de uma maneira diferente os seus vegetais. Não esquece de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama e que você quer ver mais saudável. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, faz tudo, porque a gente vai ter muito conteúdo aqui sempre para te ajudar a comer mais saudável. Um beijo e até o próximo vídeo.